Olá, esta é a sexta aula para os alunos do terceiro ano do ensino médio. O tema será os números complexos. Dentro dos números complexos está lá no caderno São Paulo Faz Escola. Nós vamos fazer o que é chamado de representação geométrica, ou seja, como que a gente vai pegar um número complexo, que tem a parte real e a parte imaginária, e representar no que a gente conhece como plano cartesiano, certo? Então, como que a gente vai fazer isso daí no conjunto dos números complexos? E também tem a parte de calcular a distância, né, de dois pontos. Nós fizemos no bimestre passado, né, utilizando o teorema de Pitágoras, que vocês devem lembrar vagamente assim, e também as relações de seno e cosseno dentro do triângulo retângulo, né? Aqui também nós vamos usar, nós vamos ver como é que faz para calcular a distância de dois pontos usando o número complexo, tá? E aí, voltando às questões do Enem, né, que nem tudo na vida é só a AP, né? A gente tem ainda a preocupação aí do Enem, então eu vou explicar para vocês o que é um prisma e a gente vai fazer uma questão do Enem 2014 que tem o volume do prisma chamado de prisma com base com um trapézio na base, né? Então assim, esses prismas fora fora cubo e fora paralelepípedo, que é o prisma com a base retangular, né? Esse daí certeza que cai. Agora os outros não estão acostumando a cair. Vou falar só um pouquinho, a gente vai fazer um exercício, um cálculo. Tem outro futuramente que a gente vai fazer que envolve o prisma com base triangular, mas é só parte conceitual e tal, né? Mas não costuma cair muito desses daí não, mas é bom que a gente dá uma estudada nos volumes, a gente vê as ideias e tal, vai trabalhando essa parte aí, tanto para o Enem quanto para a P também, que tem questões da P que vai envolver a parte de que a gente está estudando aqui, né, de as operações, né, aquela propriedade distributiva, aquelas coisas e tal, e dentro disso envolve também volume de prismas, né, então por isso que eu já estou dando essa revisão de geometria espacial, né, para que a gente tenha também um bom andamento no curso aí, tá? Bom, então vamos lá. Essa parte está na página 10 do caderno São Paulo Faz Escola, né? Eu só fiz um complemento, tá? Falando sobre o plano de Argand e Gauss, tá? São três matemáticos que desenvolveram essa parte aí de representar o conjunto dos números complexos num plano cartesiano. Tá? Então, só para lembrar, a gente tem a coordenada do ponto P. Quando a gente está falando do conjunto dos números reais, a gente tem a coordenada para x e y, certo? Quando a gente estava estudando trigonometria, o eixo de baixo é o cosseno e o eixo vertical é o seno. No conjunto dos números complexos, como que vai ficar? Tá lá a representação lá. Esse ponto P, ele tem uma coordenada que chamou de A, que vai ser a parte do número no eixo real, ou seja, o número complexo é dividido na parte real e a parte imaginária, né? Que a parte imaginária a gente apresenta pela letra I, que é a possibilidade da raiz de menos 1, certo? Então a parte real vai ficar onde fica o eixo de x, tá? E a parte imaginária vai ser onde fica o eixo de y, tá? Então ele representou por AB, né? Então o A vai ser a representação da parte real e o B da parte imaginária que a gente vai colocar. Lembrando que a parte imaginária a gente vai construir por I o real, né? Vamos real que é mais fácil. Então a gente coloca 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai, não é? Que é os números dentro do conjunto dos números reais. A parte imaginária a gente vai só colocar a letra imaginária, né? Então vai ficar I, 2I, 3I, 4I e assim vai, depende do número, tá? Bom, então vamos lá então, ó. Só ler um pouquinho aqui, comentar um pouquinho da história, mais matemáticos do eixo Europa, né? Só fica dentro disso aí mesmo, né? Como diz os historiadores, né? Quem vence a batalha é que ganha o direito de contar a história, né? Então a história que a gente sabe é sempre pela visão, pela perspectiva do eixo do velho mundo, né? Da Europa. Então a representação geométrica do número complexo foi associado ao estudos matemático de Wessel, né? Parece o nome de um advogado por aí, né? O nome dele é Casper, né? Casper Wessel.
dinamarquês lá do século XVIII. Esse outro matemático, Argand, Jean Robert Argand, ele é suíço, mas a maior parte viveu na França, né? E o último, o Gauss, que é o mais conhecido deles, né? Um alemão, é o Carl Friedrich Gauss, que criou a fórmula da soma da PA, né? Uma forma facilitada lá para fazer a soma de números que atende uma progressão aritmética, tá? Então esses são os três matemáticos que desenvolveram essa parte. Então o que eles fizeram? Pegaram o que já tinha de estudo, né? E aplicaram para o conjunto dos números complexos. Como representar isso daí, tá? Os números complexos, repetir, né? Isso aqui não tem muita dificuldade, acho que já está até ficando repetitivo, né? A forma A, B, I, certo? Onde o A é a parte real e o B representa a parte imaginária. E aí a gente vai fazer as coordenadas no plano cartesiano, né? Usando os números complexos. É bem tranquilo, é bem fácil isso daqui, tá? Bom, eu vou fazer o A. Na apostila tem a atividade 4 aí, né? Tá na mesma página 10, termina na página 11, tá? Então, assim, ele deu a estrutura, a representação que geralmente é usada é o número Z, tá? Z1, Z2, Z3 e tal, para representar uma estrutura do número complexo, onde atende aquela estrutura. O A, a parte real, e o B, I, a parte imaginária, tá? Então eu vou fazer o A, vocês vão ver que é bem tranquilo, bem fácil, daí não vai ter menor dificuldade de representar isso aí, né? No plano, tá? Só precisa ficar atento aos eixos lá. Esse RE é a abreviação de real e IM é a abreviação do eixo da imaginário, né? Então como é que nós vamos fazer? Primeiro, eu coloquei assim, tá? Só para dar uma lembrada, eu coloquei só a parte positiva dos dois, porque o A lá, comparando com aquela estrutura, o A é 3, positivo, que é a parte real, e o 3i é a parte imaginária, também está na parte positiva, né? Então não tem novidade nenhuma, o zero está lá, para cima positivo, a direita positivo, tá? E aí a gente vai achar esse ponto ligando as coordenadas, né? Então onde que está esse ponto Z aí? Ó? Ele está no 3 para a parte real e 3i na parte imaginária, né? Ambos positivos. Então esse ponto Z, ele está aí, né? Z1, né? Bom, é isso, né? Tranquilo, né? Bem fácil aí. Então aí a representação, aí tem o B para vocês fazerem, né? Tem o C, só tem que tomar cuidado, ó. Por exemplo, o B, ele já está no menos 3, né? Então não precisa fazer as outras partes, né? Que a gente vai usar só a parte negativa, né? Então não precisa fazer a parte positiva, igual eu fiz aqui. Se eu tinha o positivo, eu fiz e contei um quadrado para cada marcação, tá? E o 3i está na parte positiva. Ele só vai mudar os sinais, né? Lá, tá vendo? Agora 3 o A e menos 3 o B, então não precisa usar a parte negativa para a parte positiva para a parte imaginária, só a parte negativa, né? E assim vai para os outros, né? Aqui o D são 3, menos 3 e menos 3i, né? Então ambos vão ser negativos, tá? Então marca aí o ponto, né? Teve algumas questões para P's antigas que pedia, né, para localizar a coordenada de ponto no eixo dos números complexos. Não sei o que vai cair, que é prova nova, né? Mas pode ser que caia também isso daí, tá? Bom, agora atividade 5 é um pouquinho mais difícil, mas não foge muito das ideias aí que a gente está fazendo, né? Também atendendo o plano Argand-Gauss. Eu não sei porque não colocaram o nome do Wessel aí nesse plano aí, né? Porque foi uma construção de 3 matemáticos, mas vamos deixar isso para um outro debate. Então tá lá, observe os números complexos ABI representado no plano Argand-Gauss e determine para cada um a medida do ângulo, né? Do ângulo, essa letra aí, tá? Agora começaram a usar muitas letras gregas, né? Essa letra que é usada para ângulo, ela é chamada de θ, tá? É uma letra grega, representa a 8ª letra do alfabeto grego, usada como θ, tá? Então a gente geralmente usa letras gregas para representar o ângulo. Nos
os exercícios de geometria que a gente fez alguns, né? A gente usava alfa, beta, dependendo, o mais comum é usar alfa, que é equivalente ao A aqui do nosso alfabeto, né? Nesse caso aí, nos números complexos, né? Talvez para não confundir os conjuntos e tal, né? Aí usa-se a letra θ, que é esse desenho aí, né? Um zero cortado no meio, tá? Bom, então tem que saber qual é a medida daquele ângulo θ, certo? E também o segmento, que é um pedaço da reta, né? Que une o ponto AB à origem do sistema. Só para lembrar, a origem seria o ponto 0 e 0, né? A coordenada, no caso dos planos do plano cartesiano nos reais seria 0 e 0, né? Aqui seria 0 para real e 0 para imaginário, né? As setas lá, tá marcado o ponto e a gente vai ver aqui. Eu vou fazer o primeiro, aí vocês vão tentar fazer o segundo. O primeiro não é muito difícil, não, né? Mas a ideia é que vocês percebam isso aqui, ó, que dá para formar um triângulo, né? Já coloca lá as medidas do lado, né, desse triângulo, e aí nós vamos usar dois conceitos da geometria aplicada aos reais, mas aqui também dá para fazer, né, que são o teorema de Pitágoras e as relações seno, cosseno e tangente. E subsequente isso aqui, a próxima atividade que nós vamos fazer hoje, né, vai ser a representação de um número complexo na estrutura trigonométrica, né, a representação na trigonometria também, que não é tão difícil para quem sabe as relações trigonométricas, né, seno, cosseno, tangente, assim vai, tá? Então nós vamos fazer o seguinte. Geralmente esse ângulo aí, na maioria dos exercícios, ele pede na representação da escala π radiano, tá? Esse exercício, como é só inicialmente, para vocês verem como é que faz, não é tão difícil, nós vamos fazer primeiro da escala de graus, né? Então, fazer o quanto que é aquele ângulo θ em graus, tá? No outro desenho, ele pede, ele dá uma estrutura, tá vendo? No segundo desenho aí, ele dá uma estrutura, então a gente vai calcular esse ângulo, eu tentei marcar ali, ficou meia boca ali, e aí a gente vai calcular esse ângulo e ver quanto que falta para chegar em 180, que repara que o ângulo está na parte de fora, né? Então a gente vai fazer o triângulozinho ali, vai calcular o valor daquele ângulo que eu marquei ali, mais ou menos ali, e vamos ver quanto que falta para chegar em 180, tá? Bom, mas vamos lá. Como que nós vamos fazer? Como é um triângulo retângulo, já coloquei as medidas, tá vendo? Vai de 0 a 1, então a base mede 1, de 0 a 1 a altura mede 1, tá? Como que nós vamos calcular essa distância, né, do segmento da origem até aquele ponto que ele marcou? Ali forma um triângulo retângulo, tem os dois lados, precisa calcular um terceiro lado, certo? Então nós vamos usar a relação do teorema de Pitágoras, certo? E para saber aquele ângulo que está lá, que é o θ, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar as relações trigonométricas, né? Seno, cosseno e tangente para descobrir qual é aquele ângulo. Porque eu tenho o triângulo retângulo, tenho as duas medidas lá, eu vou ver qual das relações que a gente vai fazer. Eu vou fazer primeiro o cálculo do ângulo e depois a gente faz a distância dos pontos usando o teorema de Pitágoras. Então, olhando aí o triângulo, tem esse ângulo chamado de θ, e tem lá a medida, que é os dois lados que formam o ângulo de 90 graus, os dois lados retos desse triângulo. Qual das três relações que usa isso daí? É a relação da tangente, né? Tangente que é cateto oposto e cateto adjacente. Ou seja, nós vamos fazer o seguinte, para calcular aquele ângulo aí, nós vamos usar a relação da tangente. Então vai ficar 1 dividido por 1, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente, o TOA, né? 1 dividido por 1 dá 1. Ou seja, aí nós vamos olhar lá, então esse ângulo aí é igual a 45 graus. Nós vamos olhar lá naquela tabelinha, vai usar essa tabelinha dos ângulos notáveis, né? Tem aí nas atividades anteriores. Se vocês não tiverem, pode pegar na internet ou pode ver esse vídeo aí nessa parte, né? Marcar em algum canto aí da apostila para vocês poderem lembrar, tá? Mas isso aí, desde o ano passado a gente estuda, então não tem muita dificuldade, né? Por que eu descobri que é 1? Porque eu olhei a tangente lá, a única tangente que dá igual a 1 é o valor aí de 45 graus, né? Então aquele ângulo mede 45 graus. Lá do lado vocês vão fazer a mesma coisa. Só que quando vocês descobrirem o ângulo, como ele não está na parte, o ângulo ele marcou para a parte de fora, tá vendo? Não a parte de dentro do triângulo,
Então, calculando ali, vocês vão achar o quanto que falta para 180, porque está percebendo no segundo desenho que é metade de uma volta. Vamos dar um exemplo bem simples aí, tá? Vamos supor que aquele ângulo ali é 30 graus, tá? Você vai aplicar, a ideia é tal 30 graus. Então, você vai olhar de 30 graus, quanto que falta para chegar a 180, ou seja, falta 150, né? Então, significa que aquele ângulo que está na parte externa, né, que é a letra θ, ele vale 150 graus, tá? Bom, como que nós vamos calcular a distância? Então, o θ aqui vai representar o ângulo, né, dentro do conjunto dos números complexos. Agora tem a medida que é a distância da origem em relação àquele ponto que ele marcou lá, que a coordenada é 1 e 1, né, nos reais e no imaginário. Ou seja, ficaria 1 mais i, tá, por exemplo, tá? Aí nós vamos usar uma outra letra grega que é usada, eu não sei se na prova vai usar, a gente poderia usar qualquer outra letra, tá? Eu só estou colocando na estrutura que os matemáticos organizaram, tá? Então essa letra aí é chamada de Rho, tá? Alguns escrevem Rho com H, mas eu vou colocar aqui só para facilitar nossa pronúncia, né? Então esse Rho aí vai ser a medida do segmento em relação à origem até esse ponto que a gente vai calcular lá, tá? É como se fosse um P meio espichado assim, né? Tá o desenho aí da letra grega aí, tá? Bom, como que nós vamos fazer? Se eu tenho dois lados dentro do triângulo retângulo, preciso achar um próximo, é só aplicar o teorema de Pitágoras, né? O bom e velho teorema de Pitágoras. Então, A ao quadrado, né? Igual a soma dos outros dois lados também ao quadrado. Nesse caso aqui, como não tem A, tem o Rho, né? Então vai ficar Rho ao quadrado igual a soma dos outros dois também ao quadrado, né? 1 vezes 1 costuma dar 1 ao quadrado, né? Então vai ficar 1 mais 1, né? Somando os dois, vai ficar o Rho aí elevado à segunda potência, e aí no final eu tenho a raiz de 2. Como a raiz de 2 não é um número exato, né? Então a gente vai deixar só na forma indicada aí, tudo bem? Bom, então vocês vão fazer o do lado, tá? É a mesma ideia, tá aí o passo a passo, né? Aí vocês façam o do outro, tá um pouquinho mais difícil, né? Mas nada que vocês não consigam fazer, tá? E aí o que vai fazer? Quando vocês forem calcular a distância do segundo desenho, ele vai dar uma raiz que não é exata, tá? Só que essa raiz, a gente vai poder simplificar, tá? Essas raízes aí, né? Então, o que vocês vão fazer aí na página 11, tá? Você pode pegar, igual lá no começo que eu fiz, dividir o número por 2, por 3 ou por 5, ver o que dá para simplificar, mas eu vou tentar ver se vocês conseguem fazer de uma maneira mais rápida, para não ter que ficar simplificando e tal, esse tipo de coisa. Vamos supor aqui que fosse a raiz de 20, tá? A gente sabe que a raiz de 20 ela não dá um número exato. Por que não dá exato? A gente sabe que a raiz exata é 16, que é 4, e a raiz de 25, que é 5. Então, os números entre 16 e 25, 17, 18, 19 e assim vai, né, até o 24, eles não têm uma raiz exata, tá? E tem algumas que dá para simplificar e outras não, certo? Então, como que nós vamos fazer aí nesse caso? Nós vamos tentar achar as raízes que é exata, ou seja, combinações de números ali que eu multiplique dentro da raiz e que continua dando exato, né? Ou seja, que número que eu multiplico dentro das raízes exatas aí que vai dar 20. Então eu tenho, qual a raiz exata aí? Tenho 1, né? 1 vezes 20, mas não vai dar para fazer muita coisa. Tenho 2 vezes 10, só que nem 2 nem 10 tem raiz. E tenho 4 vezes 5. 4 vezes 5 é o que a gente vai usar. Por quê? O 4 ele tem a raiz exata, a raiz de 4 é 2, não é? E o 5 eu vou deixar numa raiz exata. Toda raiz que não dá exatas, dependendo do caso, a gente pode simplificar. Uma parte vai ficar dentro do radical, outra parte vai sair, tá? Então, eu vou escrever dessa maneira, ó, tá vendo? 4 vezes 5 é igual a 20, né? Como o 4 tem raiz, então a gente extrai a raiz dele e fica 2 raiz de 5, tá? Então pode ser feito assim, certo? Quando vocês forem calcular o valor aí, ele vai dar um número mais ou menos desse tipo aí, que vai dar para simplificar. Você pode fazer desse jeito, se você achar difícil, você faz aquele esquema de fatorar o número, divide por 2, divide por 3, divide por 5, vê qual deles que fica a segunda, né, a segunda potência, para você poder extrair, tá?
Se quiser fazer direto igual eu fiz, pode fazer também, não tem problema algum, tudo bem? Então, do caderno São Paulo Faz Escola, são esses 2 exercícios aí para a gente poder fazer, 2 atividades, vamos por assim, que tem mais exercícios aí, né? Mas bem tranquilo, bem fácil, não tem muita dificuldade, né? As letras eu mantive dentro dos estudos que eles colocaram, né? Do plano Argand-Gauss. Então, se não quiser usar essas letras, não tem problema, tá? Eu estou usando porque pode ser que, dependendo do exercício, ele mantenha essa estrutura, né? Então a gente precisa se adequar, assim como a gente se apropriou de nome de cateto, né? Hipotenusa e tal, a gente precisa se apropriar desses termos matemáticos que pode ser que dentro da prova vai utilizar, tá bom? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, por esse negócio 2 vezes. Agora nós vamos colocar essa parte aqui de prismas, tá? Que voltando agora para geometria plana, geometria espacial. E aí nós vamos estudar essa parte de prisma e eu vou colocar um exercício para vocês terminarem do Enem 2014 que tem a ver com esse tema aqui que a gente vai iniciar hoje, que é dentro da geometria espacial. Tá? Então no espacial, só para lembrar, né? Não custa nada lembrar, na geometria plana a gente tem a ideia de área, né? Então qual é o tamanho das coisas, unidades, metros quadrados e tal. Aqui nós temos a unidade de volume, geralmente metros cúbicos, né? Pode ser centímetros cúbicos e assim vai, litros e ml, mililitros também. Então coloquei uns exemplos aí de prismas, tá? Esses daí não costumam cair muito no Enem, não. Com exceção do quarto modelo, ele caiu na prova da ADC, né? Porque do fechamento de ciclo agora, o 9º fecha o fundamental, o 3º ano do médio fecha o médio, né? Então, além dessas provas da AAP, tinha as provas também chamadas de ADC, que são 52 questões, português e matemática, né? E aí envolvendo todos os temas do médio. Então essa ADC vinha uma questão sobre o prisma com base hexagonal. Mas o que muda aí nessas formas geométricas espaciais? Todas elas, né, elas têm uma característica que é essa daqui, ó, a área da superfície, a parte de cima é a mesma que a base, ou seja, no primeiro o triangular, né, porque é um triângulo a base, né, ou a superfície. Alguns livros usam 2 bases, tá? Eu geralmente uso superfície e base, né, parte de baixo e parte de cima, mas alguns usam 2 bases. Então, para ser um prisma, qual é a característica que ele tem que ter? A gente observando a superfície e a base tem que ser o mesmo formato, né? Então, no caso do primeiro, os triângulos é a mesma coisa. Como que você calcula o volume? A área do triângulo, né, vezes a altura, né, a forma geral, a estrutura geral, porque matemática é a ciência que estuda os padrões, né? Então a gente já viu aí que o volume sempre é calculado dessa maneira, a área da base vezes a altura. No caso do quadrado, né, quadrangular é a mesma coisa, né? Apesar que no desenho não parece muito um quadrado, parece mais um retângulo, mas se calcularia a área do quadrado vezes a altura. A área do prisma pentagonal, que a base é um pentágono, né? Então a gente percebe pelo desenho que é o mesmo, e assim no hexágono, né? Então, de uma maneira geral, é isso, tá? A área da base vezes a altura. Aí eu peguei uma que tem o cálculo de prisma, que é do Enem 2014, para a gente discutir, né? Que tem a ver com esse prisma aqui, o prisma trapezoidal. O que significa isso? Que ele tem uma base, né, que é no formato de um trapézio, tá? Então, um trapézio, só para lembrar, essa parte da frente da figura. Eu tenho a base menor, que a gente representa com B, tenho a base maior, que a gente representa com B maiúsculo, e tem o H, que é a altura. Nesse caso aí, como a maneira geral é a área da base vezes a altura, né? Eu coloquei ele deitado porque na prova, né? Melhor dizendo, na questão do Enem, apareceu ele deitado, né? Que pode ser feito assim, né? Mas bom, aí eu coloquei o H, que é da altura do trapézio, e esse H maiúsculo, que é a altura dele no caso do prisma, tá? Então, geralmente a estrutura que vai usar é essa daí. Então, a área da base vezes a altura. Como que calcula a área de um trapézio, né? Então, a gente faz o quê? Uma base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Só para lembrar
que é ali dividindo, são dois triângulos, né? Então uma soma de dois triângulos a gente chega nessa fórmula aí. Como se calcula a altura? Não é a área da base vezes a altura, de uma maneira geral? Ou seja, então ficaria dessa maneira, né? Aquela primeira parte ali, né? Aí precisa revisitar os vídeos, caso queira lembrar, né? Aquela primeira parte é como calcular a área de um trapézio, né? Então, B maiúsculo, a base maior, B minúsculo, base menor, vezes a altura dividido por 2, e vezes a altura do prisma, né? Então, eu usei o 2Hs, né? Um H minúsculo, que é a altura do trapézio, né? E o H maiúsculo, que é a altura do prisma, tá? Então, todos eles estabelecem a mesma forma. Essa daí é uma estrutura do prisma com a base trapezoidal. Ou, se quiser falar trapézio, acho que vai ficar mais fácil, né? Com a base no formato de um trapézio, tá? Bom, não está acostumando cair, fora esses outros que eu falei, né? Além do cilindro, além do cone, esfera também, né? Fora esses daí que eu falei, não está acostumando cair outros prismas, né? Mas caso caia, você já sabe como fazer. Aqui está dentro da estrutura, o volume de prisma está dentro da estrutura da matriz do Enem, né? Então, eu peguei aqui uma questão de 2014 para a gente poder discutir, que está naquela folha de geometria espacial, tá? Vou ler, vamos fazendo as considerações e vamos ver aí, ó. Enem 2014. Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem colocá-lo no solo, compactá-lo e protegê-lo com uma vedação denominada-se silagem. Então, assim, pessoal, ele vai montar essa estrutura que aí, eu não sei se vocês já foram para roça, alguma coisa assim, mas é onde o gado se alimenta aí, tá? Então ele está falando que dentro aí vai fazer o que é chamado de silagem, né? Que vai colocar uma forragem dentro dessa estrutura aí, tá? Os silos mais comuns são os horizontais, cuja a forma é de um prisma reto trapezoidal, conforme mostrado na figura, tá? Então, essa aqui é a informação importante aqui, que é a parte do trapézio. Ele colocou uma legenda porque ele vai usar no texto do exercício algumas coisas que não são dentro do conceito da matemática. Então, lá, o B, a gente, no trapézio a gente usa como base menor, ali vai ser a largura do fundo, tá vendo? O B maiúsculo, a largura do topo, que é a base maior, né? O C, o comprimento, que no caso lá seria a altura, como ele está deitado, né? Não está na forma em pé, está igual ele falou no texto, horizontal. E o H, a altura do trapézio, ele colocou como altura do silo, certo? Bom, então vamos lá. Aí na próxima parte aqui ele vai dar as informações, ó. Considere a altura do silo como 2, né? Então isso aqui é importante, 2 metros, tá? Então voltando aqui só na figura, aquele H lá, né? 2 metros. O 6, largura do topo. Vamos voltar aqui na figura. Largura do topo é o B maiúsculo, tá vendo? Então 6 metros. E o comprimento, que é a altura lá, que nós usamos o H maiúsculo, que tem duas alturas aí no caso, né? Então, nós vamos usar o 20, tá? Então ele deu 3 medidas. Para calcular a fórmula, nós precisamos de 4 medidas. Aí nessa parte aí que eu creio que é a parte mais difícil de entender do exercício. Mas vamos lá, ó. Essa parte aqui, ó. Para cada metro da altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais que a largura do fundo, né? Que sacanagem esse daqui, hein? Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver primeiro a altura do silo. A altura do silo mede 2, tá vendo? Que é do chão aí até a parte de cima, tá? Então ele fala que para cada metro da altura, que é 2, tá? A largura do topo, vamos olhar aqui onde que é a largura do topo. O topo é o B maiúsculo, tá vendo? Que é a base maior. Vai ser meio metro a mais que a largura do fundo. Então vamos lá. A altura é 2, né? Cada metro vai ser meio metro a mais. Então
um metro é meio metro, 2 metros vai aumentar mais meio, né? Vai ser 1. Ou seja, a largura do topo, que ele falou aí, do topo, ela tem que ser 1 metro a mais que a largura do fundo, né? Porque em 2 metros, né, pegando de metro em metro, em 2 metros a diferença vai ser de 1 metro. A largura do topo ele dá aqui, tá vendo? Ó, 6 metros, que eu grifei aí, né? Se a largura do fundo tem que ser 1 metro a menos, vamos colocar o contrário, né? Então significa o quê? Que esse Bzinho, ó lá, o B maiúsculo é 6, tá vendo? A parte de baixo ela tem que ser 1 metro menor, tá? Porque ele fala que tem que ser 1 metro a mais, né? Tô colocando 1 metro menor. Então se a base maior é 6, tá? A base menor tem que ser 1 metro a menos, ou seja, vai ter que ser 5, né? Então essa é a parte aí que é um pouco difícil de interpretar, né? Ó, para cada metro da altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais que a largura do fundo. Se tem 6, então para ser um a mais, né, tem que ter 5, certo? Bom, aí essa é a parte mais difícil aí que eu julgo do exercício. O resto é mais tranquilo. Aí após a silagem, né, que é forrar o fundo lá, né, igual ele falou para não vazar, né, alguma coisa assim, uma tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no solo em toneladas aí tá lá as alternativas. Tem que tomar cuidado para não responder errado, né? Porque ele não quer saber o volume desse silo, certo? Ele quer saber quanto que você vai usar de forragem, quantas toneladas vai usar de forragem para cobrir toda esse silo aí, né? Para que não vaze nada, né? Então vamos lá. Então vamos colocar aqui tá as alternativas, tá? Cuidado que tem pegadinha, né? Eu coloquei aqui a figura só para a gente dar uma lembrada. Então eu coloquei na ordem que os dados foram apresentados no exercício, tá? Então o H é igual a 2, né? O B é igual a 6. O Bzinho menor é igual a 5 e o seu comprimento, no caso eu fazer o papel da altura, é igual a 20, tá? Então nós vamos calcular nesta fórmula aqui, certo? Vou fazer o vídeo gravando, só que tem que tomar cuidado que ele não pediu o volume, ele pediu a quilometragem, a tonelada para fazer a forragem, né? A relação que ele deu é o que? Para cada 2 metros cúbicos, 1 quilo de forragem, tá? Então nós vamos calcular o volume, mas a pergunta não é sobre o volume, é sobre essas toneladas de forragem aí, tá bom? Vou fazer exercício na lousa, aí vocês faço um acompanhamento, aí termino o exercício e marco a alternativa correta, tá bom?